primeiro lugar, é uma imensa honra ter a oportunidade de ter essa live hoje com o professor Sandro Costa. Eu digo que essa live tem uma dupla função, Sandro. Primeiro, mostrar os meus agradecimentos como coordenador ao corpo docente da FANESE. E em seu nome, eu parabenizo todos os professores da faculdade pelo excelente trabalho que têm feito, não só durante a pandemia, como toda a gestão que eu estou assumindo aí desde o ano passado. Vivemos momentos dificílimos e sempre tive o apoio dos nossos professores. E em seu nome, eu aproveito para parabenizar todos os nossos grandes mestres da FANESE. E o segundo ponto importante também é parabenizar os nossos alunos. Eu acho que os nossos alunos eles têm se dedicado cada vez mais e, por incrível que pareça, eu tenho sentido muito mais a aproximação dos alunos, o contato dos alunos e também esse empenho que eles estão tendo durante esses tempos difíceis da pandemia. Então, essa live hoje tem uma dupla missão: agradecer a todos os professores e também agradecer a todos os alunos da FANESE. Esse conjunto eu acho que tem feito aí a nossa instituição crescer, evoluir e quem sabe a gente alcançar um novo status a partir do segundo semestre. Então eu registro aqui o meu muito obrigado a todos por essa oportunidade da gente encerrar esse ciclo de palestras com o nosso grande mestre Sandro Costa, tá? Sandro, posso falar um pouquinho de você? Vou ficar encabulado, meu amigo. Primeiro, para os nossos alunos que não sabem dessa história, eu só estou na FANESE porque o professor Sandro Costa deixou. Eu não sei se o professor Sandro lembra disso. Lembra, professor? Deixa de brincadeira, meu amigo. O professor Sandro ele foi o meu avaliador na minha banca para poder fazer parte do corpo docente. Então, se hoje eu estou na faculdade, eu também tenho que agradecer ao professor Sandro, né? Então, essa é uma história que eu guardo com muito carinho. Para falar do professor Sandro, é muito simples, tá? O professor Sandro, na minha opinião, já mencionei isso várias vezes, eu sou fã do professor. O professor ele tem um currículo vasto e o professor foi foi ex-delegado da Polícia Federal, foi ex-juiz no estado da Bahia, hoje é membro do Ministério Público do Estado de Sergipe, é especialista em processo constitucional, é mestre e doutor em ambiental. Então o mestre Sandro ele tem muito para acrescentar, mas mais do que isso, o professor Sandro ele tem todas as qualidades de um exímio professor, extremamente comprometido, extremamente diversificado e, eventualmente, quando eu preciso realmente saber como eu estou tendo feedback de uma turma, eu pergunto ao professor, porque eu sei que ele é rigoroso, mas ele é justo. Então, o professor ele tem todas as qualidades do corpo docente da FANESE. É por isso que eu o escolhi para essa última live, porque ele representa exatamente e espelha aquilo que a gente espera de um grande docente. Mas não é só isso não, Sandro. Nós temos mais algum pouquinho para falar de você, né? O professor Sandro Costa ele tem alguns hobbies interessantes. Ele gosta do surf e às vezes eu consigo curtir algumas fotos que o professor posta aí nas redes sociais 4:30 da manhã do belíssimo mar de Aracaju. O professor Sandro Costa gosta de trilhas, é amante da natureza e um grande músico. E aí já deixa uma pergunta, mestre. Vamos ter música hoje? Vamos ter essa possibilidade? Se o pessoal estiver disposto aí a ouvir uma barulheira, né, a gente pode tentar. Excelente. Mestre Sandro, eu vou deixar você aí com seus 20 a 30 minutos para falar de um tema empolgante, atual, que existe muita divergência ainda sobre como é que vai ser o futuro dessa temática, que é o pacote anticrime. E o professor Sandro ele vai fazer algo diferente do que eu tenho acompanhado em outras lives. Ele vai fazer um voo panorâmico, falando um pouquinho de cada instituto, das inovações. Gente, essa live é imperdível. Com vocês, doutor e meu amigo, o grande Sandro Costa. Obrigado aí pelas gentis palavras, meu amigo Marcelo. É interessante que eu também não posso deixar de registrar, né, que eu sou um dos professores mais antigos do curso de Direito da FANESE. Eu entrei na FANESE há 11 anos atrás. Então, Mestre saúdo aí Sandro. os colegas que estão presentes. Estava relatando que eu já estou há 11 anos na FANESE, né? E, assim,
A gente tem, por uma característica, ser extremamente crítico em relação a algumas questões, e por isso que eu falo é com muita sinceridade, no sentido de que o professor Marcel é um dos melhores coordenadores que a FANESE já teve. Eu nunca vi alguém vestir a camisa, né, e estabelecer uma interface de contato entre os alunos e a coordenação, entre a coordenação e os professores, como o professor Marcel, certo? Então, eu acho que ele é muito responsável por essa retomada da FANESE em tempos de pandemia, em tempos difíceis, né? Sensibilidade dele em ouvir a todos, eu tenho visto outras situações, tem transformado limão em limonada, né? Porque eu nunca vi tanta participação dos alunos, né? Nós estabelecemos novas metodologias de ensino e creio que isso é irreversível, né? Mesmo depois que acabar essa pandemia, com a graça de Deus vai acabar rápido, e sem que ninguém tenha dores com isso, eu tenho certeza de que essas metodologias que a gente aprendeu, que vocês estão aí utilizando, elas vão ser muito úteis para somar aí na qualidade que a FANESE já tem no estado de Sergipe. Alunos que estão se formando com a qualidade imensa, né, e que é muito motivo de orgulho para a gente. Para mim, ser professor é poder, né, me sentir orgulhoso de ter contribuído um pouquinho que seja para a formação de excepcionais profissionais que vão surgir aí. Então, a gente, estando aí com um líder no comando desse barco, né? E um líder faz diferença sem fazer qualquer comparativos com outras situações, né? Isso é fundamental. E você é um líder, Marcelo. Você está de parabéns aí por tudo isso, tá? E quero saudar todos os colegas que estão aí presentes e que sabem que isso é verdadeiro. Marcelo é um cara que se dedica de corpo e alma, tá? Então, ele sabe que eu até conversei com ele. Se Marcelo saísse, eu ia ficar muito preocupado, né? Mas a nova direção percebeu essa importância do professor Marcel também e tem, né, pelo que eu tenho percebido, tem sido muito receptiva, apesar da situação, tem sido muito receptiva com todos e tem se esforçado para resolver as demandas, ok? Então, agradeço muito, né? Eu não sou merecedor, mas eu agradeço ter sido aqui convidado para essa live aqui, representando os colegas. Vamos então agora falar de pacote anticrime, né, que o tempo é curto e o assunto é imenso. Eu fiz um pequeno esquema aqui para acompanhar, para não perder, mas basicamente o pacote anticrime é a Lei 13.964 de 2019, que foi publicada em 24 de dezembro de 2019, com a vacatio legis fora do padrão da Lei sobre Normas do Direito Brasileiro, que seria de 45 dias a vacatio para uma lei normal, né? Mas para esse pacote anticrime, alguém achou que ele não precisava de tanto tempo assim. E deu uma vacácio de 30 dias, né? Então, a vacância de 30 dias para uma lei que teve, né, está tendo um impacto e vai ter impacto ainda por muito tempo no nosso sistema até que se estabilize e ela se torne integrada ao nosso sistema jurídico e como ferramenta dos operadores, né? Esta norma, ela simplesmente alterou 17 normas penais e processuais penais. Então, já começar pela vacância, já se percebe que foi uma norma imposta de cima para baixo, sem discussão. E é interessante que, né, professor Marcelo, os conflitos, os questionamentos, vai falar, olha, porque o professor está agindo como promotor. Então, sempre deixo claro que, como um professor, a gente tem que seguir metodologia científica. Então, não existe isso de agir para isso ou para aquilo, né? A gente tem que analisar o direito de forma imparcial e interpretando, nesse sentido, a norma ao definir o sentido e o alcance dela, de forma que o resultado venha através de ciência
e não de falácias e não de argumentos sem premissas que os suportem, né? Então, é importante ressaltar que esta lei ela gera questionamentos não só científicos, mas de todos os interessados, né? É uma lei que tem algumas questões complexas que prejudicam a defesa, e nesse sentido, direitos constitucionais de defesa. É uma lei que, em algumas situações, retrocede na questão do Estado como acusador. É uma lei que interfere na imparcialidade e na estrutura do judiciário. Sem maiores delongas, na verdade, essa lei traz grandes avanços também. A problemática dela é não ter havido essas discussões. E isso acabou gerando alguns problemas, inclusive de questionamentos de constitucionalidade. Tá? Então, o primeiro ponto é que uma lei com avacácio de 30 dias para alterar 17 de forma substancial, não foi superficial, não. 17 normas penais e processuais penais, dentre as quais estão o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais, a Lei de Crimes Hediondos, né? Foram acrescidos diversos outros crimes hediondos, entre outras leis. É engraçado quando a gente ouve falar nessas lives, elas focam no Código Penal, elas focam no CPP, é sempre o artigo 3A, 3F do CPP, que é o Juiz das Garantias, é o artigo 28A, que é a NPP, é o Acordo de Não Persecução Penal, falando da questão do Código Penal, né? Mas essas outras leis, elas são deixadas de lado. Tá? Então, seguindo, né, a lei ela foi publicada no dia 24 de dezembro, entrou em vigor no dia 23 de janeiro, com todas essas modificações. Mas, nesse meio tempo, aconteceram algumas questões que são importantes para a gente. Foram ajuizadas 4 ações diretas de inconstitucionalidade, a princípio, né? E essas ações elas foram reunidas porque o ponto focal de discussão da inconstitucionalidade delas é o juízo das garantias, com alguns outros questionamentos, mas basicamente isso. Então, em função dessa convergência, foram ajuizadas, né, foram reunidas e ficaram sob a relatoria do ministro Luiz Fux, certo? São as ações ADI 6298, né, ajuizada pela JUF e a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, a ADI 6299 e 300, por alguns partidos políticos, né, não cabe aqui nem discussão, elas acabam seguindo de forma mais superficial os argumentos da primeira, que é da Associação dos Magistrados, a ADI 6305, que foi da Associação Nacional do Ministério Público, discutindo diversas questões também. Então, essas ações elas foram ajuizadas, a última foi a do Ministério Público, ok? E também foram ajuizadas mais 2 ADIs com outro bloco de questionamento. Foi a 6304 e a 6345. A primeira da Abracrim, ajuizada pela Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, né, o advogado contratado, quem subscreve a peça ADI, é César Bittencourt, não é ninguém menos do que o próprio César Bittencourt, certo? É a petição com maior número de folhas de todas essas 6 ADIs. Eu tive o cuidado de ler e são pérolas, né? Então, independentemente de ter algum ponto parcial, porque cada um defende suas categorias, elas são muito bem fundamentadas, são material excelente de estudo. Então, essa da Abracrim, ela foi subscrita por César Bittencourt. A do Ministério Público por Aristide Junqueira, também muito bem feita. E a 6345 foi feita pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP. Então, percebe-se pela quantidade de ADIs, 6, que há polêmicas. E o detalhe, essas ADIs, né, que a gente está se referindo em relação à Lei 13.964, que é o pacote anticrime, essas ADIs elas dão um curso sobre eles, mas é interessante, essas ADIs não, né, discutem a base do iceberg,
elas não tratam de questões inconstitucionais que não foram tocadas ainda, porque o foco, né, das 4 primeiras é praticamente o artigo 3A. No máximo, o 28A, que é o Acordo de Não Persecução Penal. É interessante também, aí vai para os nossos alunos de Constitucional, Marcelo, você que é o professor top de Constitucional da FANESE, essas ADIs, elas são a aula, né, de tudo, né, que você ensinou aí na FANESE de constitucionalidade, porque nós temos aí, né, arguições de inconstitucionalidade pela via concentrada de questões de inconstitucionalidade orgânica, como, por exemplo, o juízo da garantia. Né? O juízo da garantia foi imposto por uma norma geral e, segundo a argumentação da Associação Nacional dos Magistrados, a competência aí, como envolve procedimento, ela não é privativa da União, não vai para o artigo 22, inciso 1º, para legislar. Ela seria concorrente, iria para o artigo 24. Indo para o artigo 24, né, Marcelo? Como você sabe muito bem, os alunos, a atribuição da União ela tem um escopo de legislação geral. A União não pode entrar em minúcias, né? E tudo bem, pode-se dizer aí que o Estado ele tem uma atividade suplementar, mas em relação a procedimentos, isso aí quem cuida é a lei orgânica estadual. Então, nós temos aí a arguição de inconstitucionalidade orgânica, porque um ente federativo está invadindo a competência para legislar de um outro ente federativo. E aí fica um exemplo legal disso. Nós temos questões de inconstitucionalidade formal, propriamente dita, do ponto de vista subjetivo. Qual seria, né? Como você sabe, a formal propriamente dita, ela diz respeito ao processo legislativo, né? E ela é subjetiva se diz respeito a um vício de iniciativa ou é objetiva se diz respeito ao resto do processo, a deliberação, a votação lá no Parlamento Federal ou a questão lá na presidência do veto, da sanção e da posterior derrubada desse veto. Então, nós temos exemplos de todos os tipos de inconstitucionalidade, certo? E nesse sentido, né, meus alunos sabem disso, né? Falar, professor, o senhor está dando direito penal, está dando ambiental, mas está falando de constitucional, está falando de civil, está falando de empresarial, porque o direito, gente, ele não é estático. O direito é um sistema. E quando a gente vai aprendendo direito, a gente não aprende a ler lei. É o que difere, eu falo isso sempre para os meus alunos, o que difere um operador do direito de alguém que trabalha simplesmente com lei e não é operador do direito, é uma visão sistêmica de um lado, de ciência, e uma visão cartesiana do outro. Então, uma lei isolada, ela não vale nada, né? Ela tem que ser apreciada em cotejo com o sistema. E a interpretação sistemática constitucional, depois da gramatical, é a primeira que a gente tem que fazer. Então, eu digo, viu, professor Marcelo, não é porque é o senhor não, que é o professor fantástico de constitucional aí da FANESE, né? Tanto que está aí sempre nos cursinhos mais famosos do Estado, mas eu digo sempre, gente, constitucional é a disciplina mais importante do curso de Direito. Porque para eu aprender constitucional, eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber tributário, eu tenho que saber penal. Então, perceba, a gente está falando de pacote anticrime, mas nós estamos aqui em questões de constitucionalidade. Fora que nós vamos ter diversas inconstitucionalidades materiais e substanciais, como violações claras ao princípio da presunção da inocência, como violações, né, uma norma supralegal, que é o Pacto de São José da Costa Rica, porque nós temos alterações na LEP, no artigo 9A, em que se o réu não permitir a produção de prova contra ele, né, no perfil genético, isso é considerado falta grave. Então, veja, nós temos aí violação de convencionalidade. Perceba, eu não estou entrando nem em direito penal, porque quando eu avalio o constitucional, isso já me dá tudo. Então, constitucional, gente, é o caminho de interligação do sistema, certo? Dando prosseguimento,
As ações a que me referi, as últimas, a 6304 da Bracrim e a 6345 da ANADEP dos defensores, elas questionam outras questões, como confisco alargado, como a causa impeditiva da prescrição, que foi acrescentada no artigo 116, né? Tem uma causa impeditiva no inciso 4 para interrompe, suspende a prescrição, o acordo de não persecução penal, e suspende a prescrição, que é intercorrente, aquela que ocorre após a sentença condenatória, mas antes do trânsito em julgado, né? Recursos protelatórios, pessoal. Então, de um ponto de vista positivo, isso foi bom no pacote anticrime. Embora lá, né, se criou uma prescrição com uma condição, a condição do recurso não ser admitido. Né? A admissão não é mérito. Então, é só, né, evitar que se entre com recursos protelatórios, formalmente protelatórios. Porque se o recurso é admitido, a prescrição não suspende. E por isso não há motivo para essa polêmica toda. Isso é só um filtro para evitar protelação. Né? Questionamentos do 28A, que é o acordo de não persecução penal, ele é polêmico por natureza, ele é um negócio jurídico, ele é um direito subjetivo do réu. Agora, recentemente, né? E eu acho lindo isso, a gente está com matéria virgem e a jurisprudência vai se formando. Recentemente, o STJ entendeu que não é um direito subjetivo do réu, mas não é uma jurisprudência pacífica. Então, esses questionamentos, eles vão evoluir para frente. Né? E questionamentos sobre o artigo 112 da LEP, que estabeleceu aí diversas faixas de progressão, né? Como a gente já discutiu lá com os alunos de Penal 2 estudando LEP. Certo? Então, nós tínhamos, para a progressão penal, as faixas, né? Que era a regra geral do artigo 112 da LEP, de 1/6 mais bom comportamento para o cumprimento da pena, e as exceções, que era o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, que estabelecia lá que para réu primário a progressão, professor Marcelo, era de 2/5, e para réu reincidente naqueles crimes hediondos, a progressão era de 3/5. Agora, né, antes, 2018, houve uma alteração no artigo 112 e foi acrescido o parágrafo 3º e criou lá uma proporção de progressão de 1/8 para mulher gestante ou quem seja responsável e outras características, né, por criança ou adolescente. Então, nós observamos lá, basicamente nisso, que só existiam essas 4 faixas de progressão. Com o pacote anticrime, né, foram eliminadas 3 faixas e foram trazidas 8 faixas. Só que agora as faixas não são em proporção, né? Porque perceba, professor Marcelo, regra geral era 1/6, né? O réu, para progredir, só para esclarecer a todos, né? Progressão é um instituto de execução penal em que o réu condenado, cumprindo a pena definitiva após o trânsito em julgado da sentença condenatória, pode passar de um regime penitenciário mais gravoso para um menos gravoso, certo? Só lembrando aí, nós temos o fechado, o semiaberto e o aberto. Fechado em penitenciária de segurança média ou máxima, o aberto em colônia agrícola ou industrial, desculpe, o semiaberto em colônia agrícola ou industrial e o aberto na casa do albergado, como está lá no parágrafo 1º do artigo 33 do Código Penal. Então, o que acontece? Essa progressão hoje se manteve o parágrafo 3º, que a nosso entender, cabe uma discussão mais longa, é desproporcional em algumas questões. Em relação às 8 faixas novas, né, então perceba, o legislador deixou uma proporção ainda, 1/8, no parágrafo 3º, e criou 8 proporções. Agora as proporções são, né, só para pegar aqui exatamente as proporções são de 16%, né, e 16%, professor Marcelo, 16% não é o mesmo que 1/6. Olha um detalhe interessante.
O legislador colocou 16% para, né, minha interpretação, foi que ele quis transformar para percentual, para ficar mais fácil. Só que 1/6, que é 1 dividido por 6, dá 16,666 em dízima periódica. Né? Então, 16,666 é maior, que era a regra geral antes, é maior do que 16%. Então, o que acontece? A nova regra geral, para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, que não sejam hediondos, ela é mais benéfica do que a regra geral anterior. Não é a mesma coisa. Prestem atenção. Então, esta norma, né, discordando de alguns colegas, ela tem sim, a meu entender, reflexos materiais. E ela reflete na pena de quem já recebeu essas progressões. Então, ela é um novatio legis in melius, e nesse sentido ela deve retroagir para ser computada nas progressões de quem praticou os delitos antes desse fato, certo? Além disso, né, das faixas que vão de 16% a 70%, o legislador colocou lá para crime hediondo uma faixa de 40%, de 50%, de 60% e de 70%. 40% é 2/5. Então, não sumiu, tá aí. 60% é 3/5, tá igualzinho aí. Mas criou faixas novas de 50% para crimes hediondos, né, em que não tem resultado morte, ou que tenha resultado morte. E quando o réu é reincidente, criou uma faixa de progressão maior do que a que existia no ordenamento anterior, de 70% da pena. E aí nós temos, veja, numa modificação, né, no artigo 112 da LEP, imagine 17 normas. Aí nós temos uma novatio legis impégius. Ela não vai poder retroagir para prejudicar o réu, professor Marcelo. Então, assim, é um tema extremamente instigante. E eu vou ter que adiantar, porque senão eu não vou conseguir falar muita coisa do geral, certo? Mas eu tive o cuidado, gente, eu recomendo que vocês leiam, de ler as 6 iniciais das ações diretas de incondicionalidade. É uma aula para fazer petição, é uma aula de prática forense, é uma aula de direito constitucional e é uma aula para que a gente exerça o nosso senso crítico e não se deixe levar por argumentações falaciosas. Né? Então, nós temos que separar o que é ciência e o que não é ciência. Então, eu recomendo, e hoje em dia, né, essas ADIs, elas estão todas disponíveis no STF. Pessoal, esse material de quais são as ADIs, né, das faixas de progressão, né, nosso Insta lá, o canal Prof. Sandro Costa, desde janeiro que eu venho colocando esses dados. Então, tudo que a gente está apresentando aqui está em pedacinhos lá no nosso canal. Então, recomendo dar uma olhada lá depois para pegar material. Certo? Voltando aqui para a nossa panorâmica, professor Marcelo. Essas 2 últimas ADIs, elas ainda não foram apreciadas, nem sequer liminarmente, certo? Aí veio a pandemia, suspendeu tudo, elas ficaram paradas. As 4 primeiras, havia um problema, né? Uma vacácio de 30 dias que exigia a implementação de juiz de garantias, que exigia a implementação daquele controle de arquivamento do inquérito policial, pelo próprio Ministério Público, alterando o artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, o que aconteceu, professor Marcelo? Né? Essas instituições, elas foram no STF, que é judiciário também, e mostraram que era impossível, né, por questões de recursos materiais e humanos, não por uma oposição à ideia, mas pelo curto tempo implementar essas ideias, que inclusive ia ter impactos orçamentários e exigiriam normatização estadual, né? Então, lá na tese da inicial da MB, ele até levanta a questão da eficácia de normas constitucionais para essa questão, né? E diz que ela teria eficácia limitada, né, tentando buscar uma extensão disso aí, enquanto as normas estaduais não viessem. Então, o STF se viu obrigado a apreciar essa liminar das 3 primeiras ADIs. Isso é importante. No dia 15 de janeiro,
né? O plantonista do STF era o ministro Toffoli. E o ministro Toffoli fez o quê? Ele suspendeu por 6 meses, 180 dias, o juiz das garantias, né? E o que eu achei interessante na decisão liminar do Toffoli, né? E aí, se o interessante é positivo ou negativo, eu vou deixar a avaliação com vocês, é que numa liminar ele já deu interpretação conforme a Constituição e disse onde não se aplicava os artigos 3A a 3F, o juiz das garantias, né? Então já falou, né, que não se aplica em processo de competência dos tribunais, aí não se aplica mesmo, porque tem lei especial, e o CPP é lei geral nesse aspecto. Processo de competência do júri, isso não está escrito em lugar nenhum, né, já foi interpretação mesmo. Caso de violência doméstico-familiar, não tem lugar nenhum também. E processo da justiça eleitoral, certo? Então, perceba que uma liminar em 15 de janeiro, né, o juiz das garantias já recebeu provisoriamente uma alteração e ganhou um fôlego de 6 meses. Mas 6 meses era pouco. Interessante, né, observar que o relator desses 4 processos é o ministro Luiz Fux, como eu falei. Então, o Toffoli, no final do plantão dele, ele deu essa liminar, e o Luiz Fux, no dia 22 de janeiro, ou seja, um dia antes da lei entrar, né, em vigor, cassou a liminar completamente do Toffoli e substituiu por outra. Aí o que aconteceu, né? Resumindo, nessa liminar, o juiz das garantias e o arquivamento do inquérito pelo Ministério Público sem participação do Judiciário, esses dispositivos ficaram com eficácia suspensa sem prazo definido, né, até que se possa discutir e resolver essas questões. Tá? Então, essa foi uma decisão muito importante. Também o Fux suspendeu alguns outros dispositivos, que eu não vou entrar aqui, mas um deles, por exemplo, era o que previa que se a audiência de custódia não fosse realizada em 24 horas, haveria automaticamente a liberação do réu, certo? Então, esse dispositivo foi suspenso também, porque a argumentação que em alguns casos complexos, isso seria inviável fazer em 24 horas. E outra foi uma alteração em que o juiz que conhecer de prova inadmissível ficaria impedido por julgamento. Esse dispositivo, que é o 157, parágrafo 5º do CPP, também foi suspenso, certo? E só para concluir essa parte do que está suspenso ou não, remeto aí no meu Insta, tem as normas que estão suspensas, detalhadamente, com os fundamentos. Foi convocada a audiência pública, né? Isso eu já estava esperando, isso vai ser uma aula também, né? Em 2 datas, nesse processo do Fux, para discutir juiz das garantias e a ANPP e arquivamento, né, pelo Ministério Público. Só um parêntese, viu, gente? E o arquivamento pelo Ministério Público? O que o Ministério Público achou da suspensão dele? Foi o MP que pediu, viu? Também. Porque eu vou dar uma estatística aqui que consta, né, nos dados aí do Grupo Nacional de Coordenadorias de Promotores Criminais. São Paulo recebe, em média, hoje, 75 inquéritos para o Procurador-Geral em grau de revisão. Se fosse aprovado do jeito que estava aí, que todos têm que ir para homologação, isso mudaria para 14 mil ao mês, alguma coisa assim, ia ficar inviável esse trabalho, certo? Então, o próprio Ministério Público também disse, olha, pere, nós queremos, né, obviamente, né, somos o dono da ação penal, nós queremos isso, mas não desse jeito, senão vai tumultuar tudo. E tumulto em penal significa, minha gente, demora, prescrição e violação de direitos diversos do réu e da sociedade, certo? Então, essa audiência que estava marcada para 16 de março e 30 de março, infelizmente não aconteceu por conta da suspensão dos trabalhos em razão da pandemia, certo? Mas fiquem ligados que quando vier essa audiência pública, né, vão estar os feras lá, que já tem as instituições inscritas de todas as visões para discutir os argumentos sobre isso. Vai ser muito interessante, professor. E só, né, que eu estou vendo aqui que eu não vou conseguir muito longe com esse tempo,
Só para concluir nessa questão do panorama, é importante, né? E aí a gente volta para a constitucional, professor Marcelo, aí tem responsabilidade, falar de constitucional perto de professor Marcelo, né? Então, o que acontece? O pacote anticrime, ele recebeu 25 vetos, né? 25 normas foram vetadas pela presidência da República. Né? E aí a presidência da República, como publicou o pacote no dia 24, ela tinha 2 dias para remeter isso ao Congresso. No dia 26, remeteu os vetos com a fundamentação para o Congresso. E o Congresso teria, na verdade, em tese, né, até o dia 4 de março, para deliberar, né, em sessão conjunta, sobre a derrubada ou não desse veto. Como o Congresso não deliberou no dia 4 de março, a pauta fica travada até que se delibere. E a pauta está cheia de questões, não foi só isso, certo? E o que aconteceu? A última pauta foi dia 17 de março, que foi cancelada também em função da pandemia. Então, né, além dessas questões jurisprudenciais todas, 6 ADIs, e olha o que eu estou dizendo, elas não pegam, elas só pegam a ponta do iceberg dos problemas que tem o pacote anticrime, certo? Nós temos aí 25 normas que o Congresso pode derrubar e muda a estrutura substancialmente do pacote anticrime, certo? Para vocês terem ideia, tem norma lá que se o Congresso derrubar, vai determinar que se destrua a prova de DNA colhida do réu. Olha que tiro no pé, né? Porque o réu não vai ter contraprova depois para poder dizer que aquele exame, que aquela perícia não foi correta. Então, e me preocupa muito, porque eu tenho acompanhado as sessões no Congresso Nacional, né? Cheguei até a conversar com o senador Alessandro, que também está acompanhando essas questões aí, e me preocupa muito como as coisas, né? Quem assiste lá sabe disso, as coisas são votadas no bolo, né? Então tem coisas muito delicadas ali, que se elas entrarem, né, nós temos um outro contexto aí que vai ser isso. E lembrando que a derrubada do veto, né, vai ter retroatividade para 23 de janeiro, não é isso, professor? Né? Derrubado o veto, vai entrar com o pacote inteiro, como se fosse uma lei só, desde o início. Né? Então vai voltar atrás, a gente vai ter que estudar tudo de novo, vocês não tenham dúvida disso. Mas o direito é lindo por isso, certo? Só lembrando que o veto ele é rejeitado pela votação da maioria absoluta dos membros da sessão conjunta, né? Que são 257 deputados e 41 senadores, no mínimo, certo? Então, professor Marcel, eu queria muito falar mais sobre essas questões, mas eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra live aí, porque eu já estourei o tempo, né? E me coloco à disposição para as dúvidas. Mestre Sandro, o que mais eu tenho visto aqui nos questionamentos é justamente o pessoal já pedindo outra live, né? Então, assim, uma não foi suficiente para tanto talento, mestre. Então, o pessoal já está querendo uma segunda live sobre o pacote anticrime, uma continuação, a parte 2. Então, depois a gente vai ter que ajustar alguma coisa nesse sentido, viu? Porque uma realmente, para tanto conhecimento, foi muito pouca. Turma, o tempo ele realmente foi muito pouco, né? Mas dentro daquilo que a gente programou, o professor Sandro ele deu uma verdadeira aula, um show, na verdade, do pacote anticrime. Veja que o professor Sandro Costa não se limitou apenas a falar no âmbito penal ou do processo penal. E como ele mencionou, o pacote anticrime ele fez uma reformulação total de vários dispositivos, improbidade administrativa, lei de execução penal. Então o tema é realmente muito vasto. Então vocês tiveram a oportunidade de visualizar como um todo, mas cabe também o papel de vocês, e aqui fica a dica sempre como professor, de ir buscar também o conhecimento. Tem que ler as ADINs que o professor mencionou, tem que ir estudar a doutrina, acompanhe os julgados, acompanhe a sistemática toda. Hoje a internet facilita isso. Então o conhecimento não pode vir apenas pronto, ele tem que chegar para vocês
E vocês têm que continuar essa busca do conhecimento, porque é isso que com certeza faz toda a diferença. Eu só tenho que agradecer. Eu já disse e reitero, eu sou fã do professor Sandro Costa e na minha visão era ele que realmente tinha que fazer essa finalização dos ciclos de palestra. Se tiver alguma pergunta aqui, pode mandar aqui para o meu zap, a gente ainda tem alguns minutinhos para eu passar para o professor Sandro, ou coloca aqui embaixo. Eu só recebi elogios aqui, mas todo mundo querendo que o senhor volte. O professor Sandro Costa pode dar todas as matérias da FANESE, a aluna acabou de escrever, é verdade. Vamos ver se o professor libera mais disponibilidade para o próximo semestre, né? Então, se o professor Sandro liberar mais alguns dias, a gente coloca ele em todas as disciplinas, mestre. Mais 2 dias, quem sabe, né? Alguma pergunta aí para a gente passar? Tem pergunta aqui, quando será a próxima live? Vamos ajustar. Só elogios, perfeito. Top. Patrícia, professor Ives, aí a finalização merecida, também concordo. Show de live. Seria um podcast, Sandra, ó. Fiz 2, excelente. Carlos Alberto, nosso aluno, inclusive aprovado no AB. Marine Santos, da Renata Bezerra. Os alunos só têm elogios, mestre. Professor Lucas Cardinale está também na área, já parabenizei. Obrigado, Lucas, pela parceria. Eu vi Lucas, mestre, Antonina, eu vi Lucas, professor Antonina, Ives. professor Obrigado Winston, aí, professor Ives, professor Edson. Edson também, obrigado pela força, viu, Edson? Todo mundo Vários aí nas lives. Deram uma força. Excelente, eu acho que a gente só tem que agradecer. Antonina, obrigado, Antonina. Acho que a gente pode ficar por aqui, mestre. Vamos descansar um pouquinho, o senhor está de parabéns, eu acho que o encerramento aí foi com chave de ouro. Tá chegando até aqui umas perguntas, mas a gente vai deixar para a segunda live. Fica com gostinho de quero mais, a de número 2. Sandro, muito obrigado. Eu acho que atendeu tudo aquilo que a gente sempre imaginou nesse ciclo de palestras. Integração dos professores, a gente viu que vários professores participaram, os alunos em peso, chegamos aí a mais de 350 alunos na instituição, né? Isso é um recorde, né? Professor Gilberto também, obrigado, e eu só tenho que agradecer. Gilberto é meu professor de saques, hein? Ele disse que você estava sendo bondoso, porque eu comentei com ele isso hoje, ele pode até confirmar que eu falei, mestre Gilberto, professor Sandro disse que você é o cara do conservatório. Que Gilberto devia ser professor do curso de Direito, viu? Eu registro... melhores professores do curso. Eu registro também. O pessoal está pedindo para Sandro tocar sax. Faltou sax, Sandro? Faltou. Será que tem sax para hoje, Sandro? Cadê a palhinha do sax? Dá tempo, turma? Será que dá tempo? Uma palhinha do sax? Verdade, Gilberto. Aí, ó. Faltou o sax. Sandro, eu acho que merece um pouquinho aí para a gente fechar com a música. Quando encerrar, a gente sai todo mundo. Podemos? Certo. Então, vou tocar uma musiquinha. Toca uma musiquinha pra gente, Sandro. Excelente. Pode aí, deixar. Ó. Deixa eu preparar aqui. Prepara aí. Mestre Sandro no sax. Discípulo do mestre Gilberto Moura. Então, pessoal, é isso aí. Mestre Sandro, muito obrigado. Tenha saído mais ou menos, pelo menos. Foi muito bom, espetacular. Eu tenho certeza que a galera gostou demais. Gente, entra lá no Instagram do professor Sandro, parabeniza, porque esse dia merece registro. Esse é um dia muito especial. Eu saio aqui hoje, depois de semanas de trabalho muito intenso, realizado. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Mestre Sandro, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, fiquem com Deus. Dizer, né? Agradecer o convite e dizer que eu estou muito orgulhoso, né? De ser não só professor da FANESE, como dos meus alunos esse semestre. Muitos alunos se superaram e, como eu disse no início, a gente transformou uma situação intransponível em algo para nos desafiar
e sermos melhores. Então, estou muito feliz, muito contente. Nunca estive tão orgulhoso de ser professor como eu estou esse semestre.